Olá! Sejam bem-vindos a esta análise detalhada. O nosso objetivo hoje é fazer um mergulho profundo na relação super complexa, entrelaçada e muitas vezes totalmente contraditória entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha durante o século XIX. É uma daquelas histórias fascinantes, sabem? Envolve desde debates acalorados nos tribunais e manobras navais em alto mar, até o choque inevitável entre os rígidos ideais de soberania e a dura realidade no campo de batalha. Vamos lá? O roteiro de hoje está dividido em 5 pontos principais. Primeiro, vamos ver a proclamação de neutralidade. Segundo, as sombras do recrutamento forçado. Em terceiro, o direito de busca. Quarto, os britânicos nas fileiras. E, para fechar, a famosa fome do algodão. Então, começando pela parte 1, a proclamação de neutralidade. Para a gente estabelecer uma base bem sólida e entender o cenário da época, vamos olhar qual era a posição oficial da coroa britânica por volta de 1861. Logo que a Guerra Civil Americana estourou, a Rainha Vitória emitiu um decreto super denso e legalista. Ela basicamente exigiu que todos os seus súditos mantivessem uma neutralidade absoluta e imparcial em relação àquele conflito do outro lado do oceano. Essa era a regra escrita na pedra, o padrão imutável estabelecido pelo governo. Na prática, o que isso significava? O decreto proibia estritamente qualquer britânico de participar militarmente do conflito ou de tentar furar os bloqueios marítimos. E as consequências eram pesadas. Quem ousasse desobedecer enfrentaria multas severas, prisão e, claro, o temido grande desagrado da coroa. No papel, isso parecia um limite inquestionável. Ninguém ia se meter, certo? Bom, não foi bem assim. Os debates no parlamento rapidamente expuseram uma fragilidade enorme nessas ordens. De um lado, tínhamos Lord John Russell defendendo a neutralidade estrita, mas do outro, parlamentares como o Sr. T. Duncombe já citavam ultrajes contra britânicos. A tensão era óbvia. Ficou claro o choque gigantesco entre o desejo de manter essa neutralidade oficial e a realidade caótica de cidadãos comuns que acabavam pegos no fogo cruzado e forçados a integrar fileiras estrangeiras. E isso nos leva à parte 2, sombras do recrutamento forçado. Para entender de verdade por que os Estados Unidos tinham tanta relutância em cooperar com as políticas marítimas da Grã-Bretanha, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o passado. Tudo remete a uma prática chamada impressment, ou recrutamento forçado. Esse foi um costume naval britânico que criou um trauma histórico profundo e super doloroso nos americanos. Durante as guerras napoleônicas, milhares de marinheiros dos Estados Unidos foram simplesmente retirados à força de seus navios neutros e obrigados a servir na Marinha Britânica de forma violenta. Esse ressentimento sobre a soberania marítima foi se acumulando ao longo de meio século. A coisa toda estourou primeiro no incidente de Chesapeake em 1807, culminou na Guerra de 1812 e, olha só, continuou envenenando qualquer chance de cooperação internacional até chegarmos ao estopim da Guerra Civil Americana lá em 1861. A ferida do desrespeito não tinha cicatrizado. E aí surge uma questão vital para a nossa análise. Como é que um histórico tão pesado de traumas navais impede duas nações de cooperarem até mesmo em grandes objetivos humanitários como o policial dos mares? A verdade é que a absoluta falta de confiança pairava como uma nuvem escura sobre qualquer iniciativa conjunta. Chegamos então à parte 3, o direito de busca. É exatamente essa falta de confiança que nos leva ao coração do conflito no oceano durante esse período diplomático crucial. A Grã-Bretanha tentava implementar esse mecanismo legal chamado direito de busca. A ideia era que a gigante frota britânica pudesse parar e revistar navios suspeitos de outras nações em alto mar, principalmente para combater comércios ilegais no Atlântico. Mas, adivinhem, eles enfrentaram uma resistência legal feroz dos diplomatas americanos. Para os Estados Unidos, isso era uma intrusão inaceitável na jurisdição autônoma dos seus próprios navios. A divisão entre essas duas potências era simplesmente monumental. A Grã-Bretanha apostava todas as fichas em uma abordagem global, tentando estabelecer tratados com tribunais mistos. Em total contraste, os Estados Unidos se portavam como um verdadeiro objetor persistente. Para a nação norte-americana, um navio arvorando a bandeira americana era território inviolável, e qualquer julgamento tinha que acontecer exclusivamente sob juízes americanos. Para captar exatamente qual era o clima da época, vamos à analogia do proprietário e do vizinho intrometido.
A liderança americana via as tropas de abordagem britânicas como aquele vizinho indesejado e nada confiável que tenta invadir a sua casa com a desculpa de impedir um assalto. Sim, eles poderiam até impedir o assaltante, mas as cicatrizes do passado gritavam que era muito provável que esse vizinho aproveitasse a chance para roubar suas coisas e sequestrar as pessoas lá dentro. A confiança era literalmente zero. Então, mudando o foco do alto mar para a guerra terrestre que estava rolando em solo americano, surge uma dúvida bem fascinante. Por que raios um cidadão inglês decidiria se voluntariar para lutar do outro lado do mundo, atropelando completamente aquela declaração máxima de neutralidade da coroa que a gente viu no começo? Isso nos traz a parte 4, britânicos nas fileiras. A resposta para essa quebra de protocolo está na realidade crua. Acontece que inúmeros indivíduos britânicos tinham afinidades pessoais e ideológicas fortíssimas, e essas afinidades simplesmente passavam por cima de qualquer tratado assinado em gabinetes do governo. Tem um relato bem visceral de um jovem chamado Francis W. Dawson que ilustra isso perfeitamente. Ele era um britânico de 20 anos que cruzou o oceano e se recusou a abandonar sua lealdade apaixonada ao Sul, mesmo com as duras consequências. O fato é que a ideologia pessoal dele falou muito mais alto do que o seu papel como súdito passivo e neutro da coroa britânica. A trajetória de Thomas N. Williams mostra exatamente esse mesmo tipo de ruptura. Olha só a história dele. Um homem com raízes britânicas, mas que cresceu no sul dos Estados Unidos e se envolveu ativamente nas batalhas mais devastadoras do conflito. Ele lutou em Manassas, foi ferido em Gettysburg e se negou obstinadamente a baixar as armas no final da guerra, lá em Appomattox. A regra nacional perdeu totalmente a força para o compromisso que ele adotou. As anotações do coronel Arthur Fremantle também são impressionantes. Ele era um observador do Exército Real, e os relatos mostram de forma bem neutra a sua própria metamorfose interior. No começo, como muitos ingleses, ele tinha uma aversão natural à ideia da escravidão e se inclinava a apoiar os valores do Norte. Mas com o tempo, ele confessa uma admiração inevitável pela postura e bravura militar das tropas do Sul. Esse testemunho espelha perfeitamente as complexas teias de sentimento que desafiavam a imparcialidade política. Juntando todas essas peças, a gente esbarra em um desafio gigantesco que mistura política e economia. Como é possível impor e sustentar na prática a neutralidade de uma nação inteira se a sobrevivência econômica de boa parte daquele país depende diretamente de um dos lados que agora está em guerra armada? É aqui que entramos na parte 5, a fome do algodão. Esse foi um evento catastrófico na história inglesa, um momento que testou a diplomacia britânica até o seu limite absoluto. 4 milhões. Pensem no peso absoluto desse número. Esse era o contingente de trabalhadores no Reino Unido cuja sobrevivência financeira dependia única e exclusivamente das tecelagens industriais e do fluxo ininterrupto de importação do algodão naquela era turbulenta. A situação era desesperadora, porque 75% de todo o algodão cru que abastecia essas fábricas vinha justamente dos estados do sul americano. Quando essas rotas estagnaram por causa do forte bloqueio naval da União, os líderes da Confederação assumiram como garantido que essa massa de trabalhadores britânicos passando fome ia forçar a Inglaterra a intervir no conflito. Mas aí veio um choque de realidade que quase ninguém esperava. Onde todos aguardavam uma revolta gigantesca para garantir o algodão a qualquer custo, presenciou-se um exemplo formidável de perseverança ideológica. Os trabalhadores de Lancashire simplesmente se recusaram a trocar a ética abolicionista pela prosperidade econômica. Eles enfrentaram um desemprego cruel, sustentados através de cozinhas comunitárias, enquanto mantinham firme o apoio às diretrizes da União. É uma história de resistência incrível. E para concluir a nossa análise de hoje, fica esta reflexão poderosa. Diante do choque entre a sobrevivência econômica, os traumas dolorosos do passado e as convicções individuais fortíssimas, até que ponto qualquer diretriz rígida de neutralidade consegue sobreviver intacta? A complexidade de toda essa história nos prova que a política internacional raramente consegue aprisionar o espírito humano. E isso nos faz pensar sobre como essas dinâmicas confusas e não escritas continuam moldando as relações globais até hoje. Muito obrigado por nos acompanhar em mais este mergulho histórico.